Fake, dinheiro de mentira, professores de mentira, ativos de mentira. Robert Kiyosaki. Imprimir dinheiro de mentira não é novidade. Os antigos e modernos sistemas bancários são baseados na impressão de dinheiro de mentira. É assim que os bancos enriquecem. Os bancos não são as únicas organizações autorizadas a fazer isso. O mercado de ações, de títulos, imobiliário, derivativos financeiros e muitos outros mercados também têm essa licença. As elites acadêmicas são responsáveis pelo nosso dinheiro, nossos professores e nossos ativos. O grande problema é que nosso sistema não ensina os estudantes a imprimir dinheiro. Em vez disso, ensina-os a trabalhar para pessoas que o imprimem. Isso é o que realmente está por trás da crise financeira que enfrentamos hoje. O objetivo deste livro é dar às pessoas comuns a possibilidade de sobreviver, possivelmente prosperar, talvez até ficar muito ricas, mesmo após o colapso. Dinheiro de mentira. Em 1971, o presidente Richard Nixon retirou o dólar americano do padrão ouro, tornando-se moeda fiduciária, moeda do governo. Fez mais do que desvincular o dólar do padrão ouro. Ele tornou o dinheiro falso e invisível. Por milhares de anos, o dinheiro assumiu muitas formas. O dinheiro tem sido contas, penas, pedras, animais e cerâmica. Uma das primeiras e mais importantes formas de dinheiro era o gado. Quando uma pessoa deixava seu gado como garantia, o agiota era pago em espécie com os filhos do gado. Bezerros foram uma das primeiras formas de interesse. Hoje, quando um banqueiro lhe empresta dinheiro, os juros que você paga ao banqueiro são a forma moderna de generosidade. Em espécie significa igualmente. Bezerros por gado, dinheiro por dinheiro. O interesse está na mesma moeda. Ou outra forma de ver isso, juros é dinheiro. Os bancos modernos não sobreviveriam se não pudessem cobrar juros sobre seu dinheiro falso. A razão pela qual os bancos ganham tanto dinheiro é porque, por milhares de anos, o sistema bancário teve uma licença para imprimir dinheiro. A má notícia é que nunca na história da humanidade o dinheiro falso sobreviveu. As probabilidades são de que todo papel moeda atual retorne ao seu valor verdadeiro, zero. Dos chineses e romanos aos dias atuais, imprimir dinheiro de mentira nunca produziu uma prosperidade sustentável. Pelo contrário, sempre terminou em depressão, revoluções e guerras. As pessoas sem educação financeira não percebem que estão sendo roubadas. Elas não podem ver como o seu trabalho e suas vidas estão sendo roubadas pelo próprio dinheiro pelo qual trabalham. Por exemplo, quando você usa o seu cartão de crédito, está imprimindo dinheiro. Não há dinheiro no cartão de crédito. A única coisa por trás de um cartão de crédito é o crédito que você terá que devolver e provavelmente pagar juros, em espécie. Outro exemplo, quando você pede dinheiro emprestado para um empréstimo de carro, casa ou negócio, está imprimindo dinheiro. Você está imprimindo dinheiro para o banco e o banco cobrará juros sobre o dinheiro recém-impresso. Razões para possuir ouro e prata verdadeiros. 1. Ouro e prata reais não são investimentos. Ouro e prata são o seu seguro contra nossos líderes. 2. Sem risco. O preço do ouro ou da prata aumentará ou diminuirá porque o valor do nosso dinheiro falso está aumentando ou diminuindo. Use os bancos para armazenar dinheiro de curto prazo, seu capital operacional. Mas não mantenha sua riqueza de longo prazo em bancos. Os bancos são muito arriscados. As elites criaram uma economia baseada em negócios que movimentavam ativos em vez de construir novos. Eles criaram instrumentos financeiros exóticos e arriscados, incluindo derivativos e swaps de inadimplência de crédito, que produziram altas de açúcar nos lucros imediatos, separando aqueles que assumiam o risco daqueles que suportariam as consequências. Todo o sistema monetário global é construído com base no risco de contraparte. 3. Ouro e prata atraem riqueza real. A riqueza atrai riqueza, assim como a pobreza atrai pobreza. 4. Por que investir em ouro e prata verdadeiros e não nos fundos negociados em bolsa de ouro e prata em papel, ETFs? Qualquer coisa de papel é um derivado, uma farsa, algo que requer uma contraparte para ter valor. Grande parte do sistema bancário global é executado no que é conhecido como banco de reservas fracionárias. 5. O sistema está quebrado. Estamos à beira de uma guerra de classes. 6. Meio de troca. Prontamente aceitável para transações financeiras. 7. Unidade de conta. O valor é mensurável. 8. Reserva de valor. Preserva poder de compra com o passar do tempo. Professores de mentira. A educação está falhando em preparar as pessoas para o futuro, um mundo de constante mudança e dinheiro invisível. Sem uma verdadeira educação, as pessoas ficam paralisadas porque falsos professores os ensinam por aquilo que ouviram e não por aquilo que viveram. Sem uma verdadeira educação financeira, as pessoas ficam cegas. É o que as elites acadêmicas querem, roubar a riqueza dos cegos com o dinheiro para o qual trabalham. Por outro lado, os verdadeiros professores praticam o que ensinam. Como disse Fuller, os erros são pecados apenas quando não são admitidos. Dê e você receberá. Melhor dizendo, ensine e você aprenderá. Os erros são a chave para o verdadeiro sucesso. O medo de perder cria mais perdedores. Professores falsos ensinam por meio de palestras e livros. A vida real é uma sala de aula. Os verdadeiros professores ensinam com a experiência da vida real, com seus erros, e os incentivam a fazer o mesmo. A verdadeira razão pela qual não somos ensinados sobre dinheiro na escola é porque os professores só podem ensinar o que o governo permite que ensinemos. Nosso sistema escolar treina pessoas para serem funcionários. Os funcionários não precisam saber sobre dinheiro. É por isso que não há educação financeira em nossas escolas. Na escola, os alunos aprendem que os erros tornam você estúpido. Na vida real, cometer erros torna você mais rico. Deus criou os humanos para aprender com seus erros. A principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é porque foram à escola. A aprendizagem é um dos métodos mais antigos de educação real. O aprendizado funciona porque a maioria dos aprendizes aprende com professores reais e não com professores falsos. Educação financeira. A humanidade está entrando cada vez mais profundamente em uma crise sem precedentes. Sem uma verdadeira educação financeira em nossas escolas, milhões se tornam os peixes que as elites prendem em suas redes e teias de mentiras. Vão à escola, conseguem um emprego, pagam impostos, economizam dinheiro, compram uma casa e investem no mercado de ações. O objetivo da educação financeira é capacitar a mente para ver o que os nossos olhos não podem ver, por meio de palavras. O objetivo da educação financeira é fortalecer nossa capacidade de ver com transparência. Para que a humanidade sobreviva, cada um de nós precisa começar a dizer a verdade. É mais fácil dar peixe às pessoas do que ensinar as pessoas a pescar. Por quê? Porque aprender a pescar é difícil. Todo aprendizado real é difícil. A prosperidade tornou muitas pessoas moles, fracas e preguiçosas.
Muitos realmente acreditam que têm o direito de ser ricos. O dinheiro é uma droga. Sem educação financeira, as pessoas ficam viciadas em dinheiro. O dinheiro as deixa felizes. O dinheiro resolve seus problemas. O dinheiro cura sua dor. Hoje, bilhões estão viciados na solução rápida. Os viciados farão qualquer coisa para alimentar o seu vício. A razão pela qual o fosso entre os ricos e todos os outros está crescendo é porque, sem uma educação financeira real, os peixes, as pessoas, estão nadando em águas lamacentas. Lembre-se, você não tem liberdade pessoal até que tenha liberdade financeira. Aprenda a usar sua dívida. Você precisa aprender a usar a dívida como dinheiro. Dinheiro é dívida. Isso significa que o dinheiro só pode ser criado criando dívidas. É isso mesmo. O Federal Reserve Bank dos Estados Unidos e o Tesouro dos Estados Unidos encorajam todos a se endividar. Se as pessoas não se endividarem, a economia não crescerá. Não há dinheiro no seu cartão de crédito. O dinheiro é criado do nada, no momento em que você compra algo no seu cartão. Milhões comprarão casas e carros, se endividando, e trabalharão mais e ficarão mais pobres porque não aprenderam a usar o endividamento em seu favor. Os imóveis sempre serão a base da riqueza, assim como o ouro e a prata. A realeza, ao longo da história, sempre valorizou terras, ouro e prata. Se você aprender a usar dívidas como dinheiro e comprar propriedades reais com elas, você se tornará um homem muito rico e inteligente. Porém, se você usar dívidas para comprar passivos, irá se juntar aos milhões e milhões de pessoas pobres e de classe média que passaram suas vidas trabalhando para a realeza, os bancos, trabalhando por dinheiro falso para pagar suas dívidas. Lembre-se, contrair dívida é muito perigoso. A dívida é como uma arma carregada. A dívida pode tanto matá-lo quanto protegê-lo. Ficar rico exige trabalho e disciplina. Saia da dívida, os passivos. Na vida real, os banqueiros amam os devedores porque os devedores enriquecem os banqueiros. As pessoas mais ricas do mundo sabem como usar o endividamento alheio para ganhar dinheiro. Ativos de mentira. Por que os pobres e a classe média estão ficando mais pobres? Porque eles investem em ativos falsos e os consideram ativos reais. A maioria das pessoas está investindo em passivos reais, não em ativos reais. Um estudo de 2018 do Centro Schwartz para a Análise de Política Econômica da New School concluiu que 40% da classe média americana cairá na pobreza ao se aposentar. Os pobres de amanhã têm empregos hoje, mas não há aposentadoria para amanhã. As aposentadorias, pensões e ativos falsos estão fazendo com que os pobres e a classe média fiquem cada vez mais pobres. Desde 2008, os 4 maiores bancos centrais imprimiram mais de 9 trilhões de dólares para salvar a economia mundial. Quais são as razões para isso? 1. Imprimir dinheiro deixou os trabalhadores pobres e a classe média mais pobres, porque o dinheiro falso cria inflação, e a inflação torna a vida mais cara. Os trabalhadores pobres e de classe média, que trabalharam duro para ganhar dinheiro falso, economizaram dinheiro falso e o investiram em ativos falsos. O sistema bancário é baseado na impressão de dinheiro. É conhecido como sistema de reservas fracionárias. Isso significa que, para cada dólar que um poupador economiza, o banco pode emprestar uma fração desse dinheiro. Se a reserva fracionária for de 10%, um banco pode emprestar 9 dólares aos devedores para cada 10 dólares do dinheiro dos poupadores. Quando os 9 dólares vão para o banco do devedor pode emprestar 8 dólares e 10 centavos. A triste verdade é que há apenas 1 dólar de dinheiro real na poupança. É por isso que, se os poupadores entrarem em pânico, os bancos talvez não consigam devolver o dinheiro aos poupadores. 2. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é um bilionário. Você acha que ele se tornou bilionário porque recebeu um salário de $1 bilhão? Seu patrimônio líquido está disparando, principalmente devido ao fato de que ele possui cerca de 80 milhões de ações da Amazon. Todos os meses, uma parte dos bilhões de dólares de milhões dos planos de aposentadoria de trabalhadores fluem de seus contra-cheques para as ações da Amazon. 3. Quando o mercado quebra, os pobres e a classe média são dizimados. Quando os mercados quebram, os ricos simplesmente pedem dinheiro emprestado e recompram as ações dos trabalhadores a preços de banana. 4. Como os ricos ficam mais ricos se os fundos de pensão estão quebrando? O nome do jogo é Ativos sob Gestão. Todo mundo fala sobre os benefícios de juros compostos, mas poucos mencionam o perigo de taxas compostas. Poupança, ações, títulos, fundos mútuos, ETFs e plano de aposentadoria. Todos são ativos falsos porque o caixa flui para os ultra-ricos por meio de taxas e despesas compostas. Tudo o que você precisa fazer é seguir o dinheiro e ver para quem o dinheiro está fluindo. Ativos versus passivos. Definição de ativos. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Definição de passivos. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Uma casa pode ser um ativo ou um passivo, dependendo da direção do fluxo de caixa. Existem 4 classes de ativos básicos. São eles: 1. Negócios. 2. Imóveis. 3. Ativos de papel. Ações, títulos, fundos mútuos, ETFs e poupança. 4. Commodities. Ouro, prata, petróleo, alimentos, água. A maioria dos planejadores financeiros e CFPs vendiam apenas papéis ativos e seguros de comissões. Bilhões de pessoas investem em ativos falsos. Um plano de aposentadoria de trabalhadores é um ativo falso, porque o dinheiro continua saindo do seu bolso por anos. Uma conta individual de aposentadoria é um ativo falso, porque tira dinheiro do seu bolso por anos. Uma pensão do governo é um ativo falso, porque está tirando dinheiro do seu bolso por anos. Um fundo mútuo é um ativo falso, assim como ações, títulos, ETFs e poupanças. Eles são todos derivados. Os fundos mútuos são carregados de taxas, taxas que tornam os ricos mais ricos e você mais pobre. Os investidores em fundos mútuos colocam 100% do dinheiro, assumem 100% do risco, mas ganham menos de 20% dos lucros. O capitalismo é baseado em bancos centralizados. Os bancos centrais não gostam de ouro porque não podem imprimir ouro. Os bancos centrais não gostam de Bitcoin e blockchain porque o dinheiro das pessoas não precisa de bancos centrais. Os bancos centrais imprimem dinheiro do governo. O dinheiro do governo não tem integridade. O dinheiro de Deus, ouro e prata, e o dinheiro do povo, Bitcoin e blockchain, tem mais integridade do que o dinheiro do Banco Central. A verdadeira questão do dinheiro do governo é a palavra confiança. Contanto que as pessoas tenham confiança em nossos governos e bancos centrais, dinheiro falso do governo, como o dólar, estará seguro. O dinheiro é uma ideia, sustentada pela confiança, que representa o trabalho realmente realizado e pode ser trocado. Desde sua criação em 1913, o mandato mais importante do Federal Reserve, o Fed, tem sido manter o poder de compra do dólar. Entretanto, desde 1913, o dólar perdeu mais de 95% de seu valor. Em outras palavras, hoje são necessários 20 dólares para comprar o que $1 compraria em 1913.
O papel moeda eventualmente retorna ao seu valor intrínseco, zero. Os bancos centrais tornaram-se mais poderosos do que os governos em virtude de sua capacidade de criar grandes quantias de dinheiro, sem quaisquer restrições ou limitações legais sobre o montante. Milhões de pessoas buscavam alívio financeiro, não uma cura. A maioria das pessoas deseja o caminho fácil para a riqueza, razão pela qual a maioria das pessoas nunca atinge uma grande riqueza ou se livra das preocupações com o dinheiro real. Assuma o controle de sua vida. 1. Desperte. Substitua crenças frágeis como, por exemplo, poupadores são perdedores. Os ricos não pagam impostos legalmente. 2. Entenda que riqueza real é transmitida de geração em geração. Deseje mais do que um bom emprego. 3. Cometa erros e aprenda com eles. 4. Peça ajuda para professores reais. 5. Invista naquilo que ama. 6. Invista com o dinheiro de outras pessoas. 7. Tenha um contador e um advogado tributário inteligentes. 8. Gaste dinheiro para aumentar a sua receita em aconselhamento profissional. Lembre-se, não entregue seu dinheiro a especialistas financeiros, como planejadores financeiros e gestores de fundos, para investir por você, pois agindo dessa maneira, você nunca aprenderá. A educação financeira é o único meio de conseguir a sua independência financeira. Quando o dinheiro ruim, falso, entra no sistema, dinheiro bom, real, é escondido. Você não tem liberdade pessoal até que tenha liberdade financeira. A verdadeira educação financeira ensina os ricos a manter o dinheiro fluindo para a coluna de ativos. A educação financeira falsa mantém o dinheiro fluindo dos bolsos dos pobres e da classe média para os bolsos daqueles que imprimem dinheiro falso, os bolsos da elite acadêmica. Integridade é a essência de tudo que tem sucesso. Neste livro você aprendeu que depois que o presidente Nixon desvinculou o dólar do padrão ouro, o dinheiro tornou-se invisível. Em outras palavras, o dólar perdeu sua materialidade. Segundo o autor, ninguém que tenha impresso dinheiro antes obteve sucesso. Robert Kiyosaki nos incentiva a investirmos no dinheiro de verdade, ouro e prata ou terras, e que nos eduquemos financeiramente, não acreditando nos professores de mentira, acadêmicos que nos ensinam que dinheiro não é importante, que devemos buscar um bom emprego ao invés de buscarmos riqueza. E por último, o autor nos ajudou a compreendermos sobre as diferenças entre ativos verdadeiros em relação aos de mentira. Em outras palavras, é preciso usar a dívida em nosso favor, assim como os milionários fazem, lucrando com o nosso endividamento e não se endividando para obter um bem.